Eu sou o Pedro, minha esposa Marli. Nós estamos no TBB já há muitos anos. Meu nome é Ivan. Eu sou a Shelly. A gente está há 20 anos no TBB. Meu nome é Roberto Stock, minha esposa é Yara. Nós estamos no TBB há 17 anos. Sou Luiz Paulo, essa é minha esposa Maria José. Estamos no TBB já há 17 anos. Meu nome é Natan, beleza? Eu sou a Débora. Eu tô no TBB há alguns anos, eu não lembro quanto. Eu tô há 8 anos. Eu tô acho que de 12 a 15 anos, mais ou menos. Eu sou a Terezinha e esse é meu esposo Hernandes. Nós estamos no TBB já há 18 anos. Eu sou a irmã Marlene, estou há 20 anos no TBB. Eu sou Laerte. Eu sou a Arline. Estamos há 14 anos no TBB de Jacareí. Sou Marcelo. Eu sou a Juliana, somos os pais do Miguel, da Milena e do Matheus. E nós frequentamos o TBB há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu sou o Paulo e estou há 4 anos aqui no TBB já. Me batizei lá. Como aconteceu isso? Eu era totalmente averso, não gostava de crente. Eu simplesmente tinha pavor de crente. Tirava, muita brincadeira de mau gosto com crentes. E o primeiro culto que houve, inauguração do TBB Jacareí, o pastor Tomás veio em minha casa com o Marquinhos, meu sobrinho, esse que faleceu, e nos convidar para esse culto. A princípio fiquei meio assim, Eu não gosto de crente, não gosto de igreja de crente, Mas como era meu sobrinho que estava vindo lá convidar, minha filha já estava participando também, a Érica, aí eu resolvi ir. Bom, falei, então nós vamos. E fomos no primeiro culto, na inauguração, lá no barracão. Aí a história começou aí. O que marcou mais para mim, a minha conversão, foi o fato de que nós participamos de um evento, um encontro de família, num sítio em Caçapava. E eu só fui levar a minha família, mas eu não ia ficar. Fomos com o carro, chegamos lá, começou a chover e o carro quebrou lá, não consegui sair. Fui obrigado a passar a noite lá. Imagina o sofrimento, entre aspas, de ter que ficar lá naquele lugar que eu não queria ficar. Aí de manhã, chovendo ainda, tomamos café e eu vim embora, só que tinha que arrumar o carro. O pastor Tomás me chamou, dá uma mãozinha pra gente limpar uns negócios aí. Eu fui, tinha um pastor norte-americano, pastor Breno, não falava nada de português, nada. E na época eu falava um pouquinho, enganava um pouco no inglês. E eu fui ajudar os dois, E eles foram fazer o quê? Limpar banheiros. Os nossos jovens. Banheiro, imagina a sujeira que estava aqui lá, E foram os dois americanos limpar, desculpa o termo, limpar privada. E eu vi aquilo e falei, caramba, mas o cara é americano. Investe, vem aqui, não fala uma palavra em português, limpando o banheiro dos meus jovens, dos nossos jovens. Aquilo tocou em mim. Caramba, eles não jogam palavras, o que eles falam, eles fazem, Eles pregam e cumprem o que eles estão pregando. Isso marcou muito para mim, porque uma pessoa com o pensamento que eu tinha, totalmente contrário a crentes, e vejo os caras fazendo isso com nossos filhos, marcou. Eu comecei a frequentar. Nem voltei mais, deixei o carro quebrado lá, arrumamos depois, ficamos no acampamento 3 dias, 4 dias, Começou aí. Aí aceitei Jesus com o pastor Glenn, que estava aí, e passou uns tempos, nós nos batizamos, toda a minha família se batizou, eu, Marli, a Érica, a Carol, A última foi a Kátia, mas a Kátia é um pouco mais para frente, essa aí. E nós começamos com o TBB assim. Isso foi há 20 anos atrás. Fatos importantes dentro da igreja, acho que eu creio que tem bastante. São 20 anos ali caminhando no TBB. Mas eu acho que um dos mais importantes da minha vida, eu creio que para a vida da minha esposa também, é logo no começo, quando a gente chegou na igreja. A gente foi na igreja meio assim por causa de fatos bem estranhos, engrenado, engraçado. O medo mesmo de ir para o inferno, não vou resumir aqui para a gente não prolongar muito. E a gente acabou indo, a gente chegou a visitar outras igrejas
E aí no TBB, quando eu lembro até hoje, era lá no barracão. Aí a gente entrou, era um puto no corredorzão e fazia uma curva, aí o pessoal tava lá na frente. A gente foi a convite de uma amiga da Shelly, né, a Andreinha, né? Não, Andréia. E a gente chegou, tava o Jefferson, e mais 6 jovens, que hoje a maioria já não estão tudo casados, foram para outras igrejas, até mesmo, né, seguiram suas vidas. E ali a gente foi muito bem recebido, né, a gente até estranhou, porque a gente foi em várias igrejas bem cheias, e essa tinha 8 pessoas. Foi um culto de sábado de jovem. E ali eu lembro até hoje que eu cheguei meio acanhado, eu sempre fui bem pra frente, mas você chega num lugar e chega acanhado, eu, a Shelly. E o Jefferson tava tocando violão, fazendo um louvor junto com os jovens ali. E aí ele chamou, mandou para no meio da roda, eu sentei do lado dele, ele mandou estar do lado dele e perguntou se eu conhecia uma música. Eu não lembro a música agora. Aí veio uma música na minha cabeça, eu pedi e eles cantaram naquele dia essa música. Mesmo antes de participarmos ativamente, a gente acompanhou a evolução, né, física e espiritual da nossa igreja. A gente começou aqui, onde nós moramos, era onde existia a antiga tenda, né, grandes dificuldades, mas grandes alegrias passamos aqui nesse período, né, junto com o pastor Tomás, a irmã Diana e muitos outros irmãos queridos, certo? E foi evoluindo, né, tanto fisicamente a igreja, né, depois fomos para o local que nós estamos lá, e também espiritualmente, né, fomos crescendo, encorpando como igreja, né, nos constituindo como igreja, e realmente é uma grande alegria participarmos ativamente desse processo, desse tempo, né, junto com os irmãos. Na época os meus filhos eram adolescentes, né, e foram muito bem instruídos, né, dentro da igreja, e hoje são casados, né, constituíram família, e os dois estão no ministério, né, Fábio como missionário, Letícia e Davi participando ativamente na nossa igreja. Isso, hoje eu vejo as minhas netas já circulando pela igreja, né, motivo de muita alegria, porque realmente é claro que a família influi, mas a igreja contribui muito para que isso se faça presente na vida deles, né, como cristãos e firmados no Evangelho. Chegamos no TBB, ainda era tenda, hoje nós estamos com um templo da maneira que a gente sempre pensou ser, e também temos investido muito no estudo da Bíblia, né? E isso é que segura as pessoas na igreja. E foi esse o ponto que me segurou na igreja, foi justamente isso. O estudo da Palavra de Deus. Temos uma pessoa hoje dirigindo o templo, que é o pastor Jefferson, um pastor jovem, com grandes ideias, e tem dado muito bom estudo para nós, também contando com o pastor Helder, pastor Sandro, que também veio somar para nós com o Ministério das Coinonias, a qual eu pertenço, sou líder de coinonia já também há 16 anos. Uma coinonia que começou com o pastor Tomás e hoje é uma das coinonias mais antigas do TBB. E ele tem investido mais nisso, porque tem várias coinonias na cidade de Jacareí. E tem investido muito nesse trabalho, porque é um trabalho que leva para as famílias a segurança de poder estar ali falando a respeito das suas vidas, contando os seus problemas, e a gente com a oportunidade também de ajudar as pessoas. A gente se conheceu na igreja, no TBB, e no ano de 2008, e logo depois a gente começou a trabalhar no Connextin junto, né? Não. Na verdade, a gente começou a trabalhar em muitas outras coisas. A gente trabalhou por um tempo no Ministério de Missões, participava dos jovens. Então, logo depois que a gente começou a namorar, o Rafa teve a ideia de criar o Connextin, separar o Ministério de Jovens e Adolescentes. E deu muito certo, né? A gente começou a descobrir que existia um monte de adolescente na igreja e eles começaram a pipocar, e foi bem legal. Isso em 2008,
Nossa, não, minto. 2010. Esse 2010 começou o Final de ministério. 2010. E aí logo depois o Rafa pulou do barco e falou, agora é com vocês. E aí a gente tá no Connect Team desde então 2010 e tanto o Connect Team como o Crescer, os ministérios depois disso que cresceu bastante, se estruturou bastante. Quando nós chegamos no TBB, ainda era o barracão, participamos da tenda quando foi montada, né? E assim, a primeira vez que nós viemos foi muito importante para mim, para minha família, porque eu tinha a Lília e o Tiago ainda tinha 8 anos, 8 para 9 anos. E a gente precisava de uma igreja que acolhesse nossos filhos também. Então foi muito importante para nós esse fato. Quando nós chegamos, era o pastor Tomás e ele demonstrou muito amor, carinho por mim, pela minha família. E os irmãos também nos acolheram muito bem. E assim, a gente foi ficando porque aonde a gente é bem recebido é onde a gente volta. Então nós fomos ficando e hoje já tem 18 anos que estamos congregando no TBB. Meu filho, Marcos, morava em Minas. E lá ele conheceu o pastor Thomas. Foi onde o pastor convidou ele para vir aqui para Jacareí para ajudá-lo a plantar a igreja aqui. E a igreja foi crescendo, crescendo e hoje ela é uma bênção na cidade. Eu fico feliz de olhar cada rosto na igreja, sabe? E ver que ali tem os frutos do meu filho. Deus o levou, mas ele tinha seus propósitos aqui, ele cumpriu tudo que Deus tinha planejado na vida dele e muitas almas estão na igreja, outras não estão lá, mas estão em outros lugares, mas eu fico feliz de saber que todos eles, um dia nós vamos estar todos juntos novamente. Deus levou meu filho em 97 e foi muito triste, né? E para mim ainda é a falta dele, meu companheiro de igreja. E eu me converti com o testemunho dele. Eu comecei a ir na igreja, conhecer todo mundo, o pessoal, os irmãos, né? E foi passando o tempo. Aí quando foi um dia, o pastor Thomas veio aqui na minha casa e falou de Jesus para mim, porque eu não era convertida. E ele, nesse dia, ele falou, você conhece Jesus? Aí eu falei, bom, se for o Jesus que o povo fala, eu conheço. Ele falou, não, mas eu vou te apresentar um. Você conhece os planos que ele tem para a sua vida? Aí ele me mostrou o plano de salvação, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu aceitei Jesus naquele dia e depois eu me batizei. Eu acho que um fato bem legal é ver nesse período a estruturação da igreja, das organizações dentro da igreja. O TBB Kids, o Conex, né? O Casais, os Jovens, o grupo de louvor, o grupo de missões, né? Ver isso se organizando, se estruturando, as coidonias que tem ganhado aí um volume legal, uma participação bem interessante. Isso tem sido muito legal presenciar. Especialmente no nosso caso, nós sempre oramos desde que o Ciro era pequeno, quando ele chegasse na adolescência, ele tivesse a gangue dele. E foi muito incrível, porque quando ele fez 11 anos, a Débora e o Natan apareceram. Né? E foi impressionante, porque logo que eles apareceram, o Ciro se encantou pelo trabalho. E hoje a gente vê assim, adolescentes aparecendo e eles nem sabem de onde. Isso foi muito legal. Foi uma resposta de oração nossa desde o Ciro bebê. Bom, aproximadamente 1 ano e meio, a Juliana frequentava uma outra igreja, eu acabava indo com ela e estávamos procurando algo mais próximo de casa
e acabamos indo ao TBB através de uma amiga da Juliana. E lá a gente foi muito bem recebido, nos sentimos acolhidos, eu me senti muito bem. No começo até as pessoas brincam, falavam que eu era um pouco desconfiado e tal, mas eu senti que eu fui acolhido e bem recebido na igreja. E nós já nos simpatizamos com a igreja desde a primeira visita e resolvemos que lá seria a igreja que nós iríamos congregar. E durante o período que eu cheguei na igreja, eu acho que o fato mais relevante foi minha conversão e o meu batismo. Ali eu realmente aceitei a Jesus e vi o quanto ele faz diferença na minha vida e o quanto eu dependo dele. E o fato marcante pra gente, né, foi realmente essa conversão do Marcelo, que por muito tempo, né, eu vi que Deus estava tratando com ele, e como o TBB é uma igreja que tem compromisso com a verdade, compromisso com a palavra de Deus, ele ali foi transformado, foi ali que Deus o transformou. Não tive uma família assim, uma família estruturada, construída, então eu realmente vivi muito sozinho, muito largado. Quando cheguei no TBB, muita coisa aconteceu. Eu fui expulsa de casa pela minha mãe, pelo meu pai, fiquei sem ter onde morar. E enquanto estava morando com a minha mãe, meu padrasto mandou eu embora de casa e falou assim: olha, você tem até dia 31 de dezembro para você sair de casa. E, putz, aquilo me quebrou, eu fiquei em choque, fiquei triste, chateado. Eu perdi emprego naquela época também, eu comecei a entrar em depressão. E eu fiquei muito sem chão, muito sem chão. Daí eu procurei a igreja. Procurei na Natália Débora, contaram pra galera a minha história e foi passando o tempo. Aí o Marquinho me ligou e falou assim: ô Paulo, vem passar o Natal com a minha família. Eu falei: demorou, não tem nada de passar o Natal, vamos, né, cara? Chegamos lá, conheci a família do Marquinho, conheci o pessoal, conheci a galera. E pra mim aquilo só era um passatempo, eu tava me divertindo, festa com a galera, conhecendo galera nova e voltei. Chegou lá e falou assim: Paulo, fica até o fim do ano com a gente, aqui em casa. Eu falei: beleza, então de ficar, vou ficar mesmo, né? E chegando lá no dia 31, no ano novo, a gente veio na igreja comemorar e eu tava na casa da Débora e do Natan. Aí me ligaram. O pastor ligou pra Débora e falou assim: olha, o pastor quer falar com você, Paulo. Eu falei: beleza, né? Só que daí eu tinha lembrado que na casa da Lu e do Lucão tinha sumido um dinheiro. E eu tava ficando lá, né? Eu falei: nossa, quer ver que esse dinheiro que sumiu, tô achando que eu roubei o dinheiro e eu vou ter que dar conta disso. Já fiquei em choque, já foi um desespero. Fui, nossa, tremendo de medo, cheguei aqui na igreja. E aí aconteceu a bênção, cara. Eu tive uma reunião com o pastor, com o Lucão e com a Lu, e eles falaram assim que queriam me adotar. E eu tinha 18 anos já, então, assim, eu fico até feliz de falar, porque foi algo muito bom na minha vida e foi muito mágico, sabe? E hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um pai e uma mãe, eu tenho um irmão, tenho uma casa pra morar, coisa que eu fiquei sem ter. Então, assim, isso foi assim, um marco da minha vida e graças a essa igreja, graças a Deus, eu tenho isso hoje. Eu consigo ver essa igreja não próspera de pessoas, mas próspera de amor de Cristo, sabe? Mais perseverança, mais amor. Através da palavra de Deus, conquistar novas pessoas para Jesus. Olá, povo de Deus, povo querido do Templo Batista Bíblico em Jacareí. Nós queremos louvar a Deus por esse 20º ano da nossa igreja. Louvamos a Deus porque durante todos esses 20 anos o Senhor esteve conosco todos os dias. O Senhor cuidou da nossa família e da sua família. O Senhor cuidou dos nossos filhos e dos seus filhos. Portanto, nós queremos dizer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós durante esses 20 anos. E por isso estamos alegres. E temos a certeza, a convicção que Deus continuará cuidando de nós. Portanto, fica a nossa gratidão a todos os irmãos, a todas as pessoas que Deus usou durante esses 20 anos. Fica a nossa gratidão, mas fica o nosso desafio, porque precisamos perseverar e avançar mais. Temos muito a ser feito, temos que avançar muito na nossa cidade. Existem pessoas que precisam da nossa ajuda, existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, existem pessoas que precisam ser cuidadas por nós e Deus quer nos usar na sua obra. Portanto, irmãos, vamos avançar, vamos lembrar da nossa missão como Igreja de Jesus Cristo, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.
Deixa a palavra do apóstolo Paulo aos irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos prosseguir, sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Parabéns, igreja!